Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Ponta. É isso aí, hoje eu vou ter um assunto muito interessante que é ciência de dados. Eu trouxe aqui uma das pessoas mais preparadas para falar sobre esse assunto. Uma história maravilhosa de vida, a gente vai falar hoje com o Rodrigo Martinez. Vamos lá? Pronto, a parte técnica já está resolvida. Ele já bateu o branco para filmar. Já resolveu a parada toda. Muita tecnologia. O Wander é foda. Muita tecnologia. O Wander é foda. O Wander tem... chegou aqui... Ai, meu Deus. E aí, Rodrigo, como é que você tá, velho? Tá tudo bem contigo? Hoje, aqui depois de tanto tempo, de volta às origens, me conta aí, me fala. Se apresenta pro pessoal que tá conosco aqui, né? Fala pro pessoal quem você é, dá o seu toque aí. Legal, deu certo, hein? Tava tentando, deu certo aí. Sim. Falei, gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Martinez, de Lima. Eu sou um dos frutos do Backsite Tecnoponto. Eu tenho uma história muito legal aí para trazer para vocês, tá? Como aconteceu essa jornada e como que a gente está hoje. Inclusive essa proposta de ciência de dados, quando a gente traz aí. E o mais importante, eu acho que até o Emerson... Hoje eu vou rasgar elogios aqui, tá? Hoje eu vou rasgar elogios que é o mentor aí, o cara que deu a oportunidade, por exemplo, do Rodrigo ser hoje quem é e tá no mercado aí junto com a Tecnoponto e com o Backsite, tá? Mas eu vou compartilhar bastante aí para vocês, ter uma ideia aí de onde a gente pode chegar, qual o caminho, qual a jornada de sucesso, né? Acho que eu vou conseguir contribuir bastante aí. Muito bom. Rodrigo, olha só, como é que a gente vai falar aqui? Primeiro que não existe um roteiro, tô com uma folha branca aqui, não tem um roteiro, um passo a passo para dizer. Isso aqui, é verdade. tá? Que existe assim, eu tenho uma folha branca e uma caneta porque eu sou professor e às vezes eu tenho que fazer minhas bolinhas, meus risquinhos aqui, que você também é professor, sabe como funciona, tem que ter uma lousa. Quer uma lousa também? Não, tô bem. Então tá bom. Vou seguindo. Eu tenho esse negócio, às vezes eu tenho que ficar rabiscando algumas coisas. Então não tem um roteiro, o que tem mesmo é só a tua história, a gente vai tentar ver o máximo possível do quanto você... a tua trajetória ela é brilhante, então eu queria registrar esse momento, até para você poder também ter esse material para poder compartilhar com seus amigos e tal, contar a tua história. Me fala assim, ó, quem você era antes da tecnologia? Antes de entrar para uma da tecnologia, quem era o Rodrigo? Qual a tua origem? Eu gosto muito, você já ouviu isso algumas vezes, né? Você Sim. participou, mas eu gosto muito de compartilhar, porque é muito legal. Até a resistência que eu recebi em casa. Se tem uma pessoa que eu amo na minha vida, é meu pai, né? Meu pai, minha família. E aí eu trabalhava na época, eu era um representante comercial, trabalhava numa cervejaria, e eu sempre fui apaixonado, e essa história é muito legal, né? A gente teve uma festa junina em São Vicente, e a gente montou... O empreendedorismo sempre fez parte da minha vida, né? Com 6 anos de idade... Seus pais são empreendedores também, né? Exato. E por ver isso deles, eu peguei com 6, 7 anos de idade os bonequinhos que eu não gostava mais, o He-Man, o Mentor, lá, e coloquei na frente de casa, num banquinho, e vendi para os meus vizinhos para comprar novos. Então o empreendedorismo sempre fez parte, né? Mas foi muito legal quando eu estava nessa parte de representação comercial, e aí eu estava com dinheiro ali, estava ganhando muito bem. Sim. Muito bem para a idade, né? Eu peguei um Qual dinheiro. idade você tinha? Ali eu estava com 16. Eu já estava emancipado, né? Uhum. E aí eu estava como representante comercial ali passando. Aí eu peguei um dinheiro, porque eu já tinha moto. A moto, na verdade, nessa época eu tive emancipação para entrar no mercado de trabalho e comprei ela em 3 parcelas. Aí até me explica, na época, 3 parcelas você estava com uma condição até legal. E aí eu montei Meu pai sempre ele trabalhou na parte de doces, né? Ele trabalha com lojas, ali na Biquim São Vicente, e eu sempre ajudei ele também. Aí eu cheguei um dia para ele na feira e falei assim, pai, posso montar em um espacinho uma venda de morango? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, tem um espaço aqui que você não está usando. Eu pego, subloco esse espaço,
Na Bequim, é isso? Naquela feira que tem em São Vicente, ali na feira junina que tem ali na São Vicente, bem na divisa, sabe? Tá, sei. Inverno quente, aquelas coisas. Isso, exatamente. Não foi no Morro da Nova Sintra, foi Eu sei, na praia. Isso, na praia, exatamente. Certo. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, pai, sério, eu faço a locação e tal. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou, tá bom, assim, não sabe nem o que tá falando e tal. Sei. Aí lá tinha toda a estrutura para trabalhar. Eu tinha forno na doceria, né? Eu precisava só dos palitos, do morango e do chocolate. Sim. E eu falei assim, você me adianta isso, você faz um empréstimo, compra isso para mim, e aí depois a gente monta junto. Enfim, aí foi, a gente montou ali uma estrutura. Eu chamei inclusive uns amigos para estar lá junto, né? Resumo da história. Sobrou um dinheiro considerável, diga-se de passagem, né? E aí, quando terminou essa feira, até ele brincou e falou assim, e aí, qual parte você vai me pagar do aluguel do stand, do local? Eu falei, não, pai, aí não, né? Agora tem que entrar na parte pai e filho, né? Aí falou, não, tá bom, tô brincando e tal. Aí sobrou ali um valor X. Ele falou, o que você vai fazer? E nessa época, eu não lembro se você vai lembrar, toda vez que eu ia na casa da sua mãe, maravilhosa, diga-se de passagem, estava lá naquele quartinho, lá montando as coisas, eu falei assim, cara, deixa eu trabalhar contigo. Aí você falou assim, não, cara, ainda não é o momento e tal. E aí eu peguei. Hoje você está com quantos anos? Hoje eu tô com fazer 42. 42. 42, bem de 6 anos mais novo do que eu. Então, se você estava com 17 anos, eu estava ali com 25 anos. Com 25, exatamente. Aí chegava um moleque de 17 anos, deixa eu trabalhar contigo. Encheu o saco, né? Deixa eu ir trabalhar. Pô, não, Sim. cara, agora não e tal. Eu vi isso não algumas vezes, viu? Mas não desista, vá atrás. Tem a história aí. E aí eu peguei esse dinheiro, fui lá, Antônio Meric, ali no centro. E virei pro meu pai e falei, quero um computador. Meu pai falou assim, como assim? Eu não tinha computador. Você comprou o computador com o dinheiro que você fez do da morango? feira, do morango, exatamente isso. Lembro até hoje, um 586, tá? Deixar bem claro. Caraca, nem existia esse computador, né? Foi uma invenção da AMD. Um 586, né? Pegou lá que esse tal de Linux, West Robotics, lembra? Sim. Magnífico. Aí comprei e meu pai falou assim, cara, você quer um computador? Como assim? Pra quê? Pra que Cara, sabe isso? quero um computador. Aí foi que tudo começou, né? Aí Sim. foi a primeira vez que eu fiz uma conexão no Linux com as Robotics. Sim. E aqueles barulhinhos lá que a gente sabia. Exato. Que bateu. Essa foi a virada de chave, né? Essa foi a virada do momento que trocou o mindset, assim. Sim. Rodrigo, é isso que você tem que fazer. E aí foi o grande momento, e aí eu falo, né? Deu aquele start por a gente estar conversando, Sim. por ter, por exemplo, lá aquela proximidade do que a gente está fazendo, mas vai muito também da vontade, né? Certo. Do que a gente está montando. Proposta de trocar, de entrar nesse mundo digital, de entrar nessa parte de tecnologia. Sim. Eu acho que pra gente começar a história, acho que isso foi a grande quebra. Cara, eu vou pedir pro Vander, depois eu vou falar pro Vander aqui, Vander, só para registrar aqui, quebrar a quarta parede. Depois você pega aquele trecho do vídeo que mostra o começo lá na casa do Dona Helena e coloca pro pessoal ver o que ele falou. Porque foi nesse lugar que ele foi lá pedir para poder trabalhar comigo. Exatamente. E aí, pega esse trechinho desse vídeo e coloca pro pessoal ver. Aí vocês vão ver o que ele tá falando. Começo do começo mesmo, lá no ano 2000. Isso aí. Exatamente isso. Estamos aqui no backsite registrando como que o pessoal trabalhava antes de ir para a sala nova. Já que essa é a sala onde tudo começou. Não tinha nem um terço que tem hoje, mas era aqui. Dentro da casa da Dona Helena. Deixa eu mostrar a casa da Dona Helena. Então era assim, era num quarto que ela emprestou pra gente, e a gente começou a montar o escritório aqui trabalhava a Elaine, com todo o conforto, essa zona que é a mesa dela. Aqui nós tínhamos a área de trabalho do Thiago. Falta o Júnior. O Júnior já sentava aqui antes de não estar mais entre nós, que agora ele estava na... Como que é o nome da firma que ele está lá? X-Corp. Parece X-Men, mas não é. Foi isso? Exatamente. A gente
chegava lá, né? E aí a dona Helena lá fazendo um cafezinho, Sim, montado. Aí você e o Anderson. Sim, E a gente, sim. cara, fabuloso. Foi Nós temos esse vídeo aí. Aí a gente vai colocar para o pessoal saber do que tá falando. Espetacular. Bom, aí, perfeito. Aí você veio trabalhar comigo. Começou ali aquela fase, né, de startup. Aí era assim, bom, você tá vindo aqui, você vai aprender e não é aqui que você vai ganhar dinheiro. Aqui você vai aprender essa profissão porque nós estamos começando. E aí você abriu mão de uma carreira que tinha... Você fez um esforço, né? Você abriu mão de uma carreira que você tinha retorno financeiro, mas não tinha uma visão, né? Não tinha uma missão ali dentro para poder investir em você mesmo. Isso aí conta como foi o seu começo, como você aprendeu, ou como você... Me fala sobre esse começo teu. Então aí teve, né? Aí, continuando a história, aí eu comprei um computador, comecei a estudar sozinho, né? Estou estudando muito, aí fiz alguns cursos. Aí o meu primeiro, eu devia ter trazido, meu primeiro cartão, assim, eu faço manutenção de computadores. Que aí foi aquela febre, né? Sim, que todo mundo sim. tinha, mas não tinha o conhecimento de como resolver. E aí eu comecei com manutenção de computadores. Aí a gente começou a fazer. Foi aí um dia que a gente teve a oportunidade, lembro até hoje, foi uma quinta-feira à noite. A gente conversou e eu enchendo o saco, viu, gente? Então não desista, vá atrás. E aí batendo papo com ele, falou, cara, vamos fazer. Vamos trabalhar. Mas assim, ó, hoje você ganha, não sei se você nem vai lembrar isso, fala assim, ó, passa lá no escritório, tal dia, eu não lembro do dia, mas eu lembro isso até que foi uma quinta-feira. Mas hoje é uma quinta-feira também, quem sabe a gente não faz um outro convite no final. Oh, pode crer, legal. Então ele falou assim, vai lá, só que assim, hoje você ganha 1, você vai ganhar 0,3. Eu falei, não, questão de proporção. Eu falei, não importa. Não é o agora, é o depois. Né? Porque sempre fui muito, muito preocupado com isso. Sim. E aí foi quando a gente começou a trabalhar. Quando eu fui para lá, para o backsite, né? E aí começou a minha vida tecnológica. Até ali eu sabia desconectar, pega uma placa, conecta, instala um Windows. Que hardware, na época, né? Era hardware. Né? Hardware total. Que na época já era diferente, né? Sim, já era de uma forma. Mas ali foi onde a gente começou onde eu entrei no universo de tecnologia. E você falou exatamente isso. Sim. Vem pra cá, que aqui você não vai ganhar agora, mas você vai aprender horrores. Sim. E vai mudar o teu amanhã. Então, isso foi E a gente começou, né? Teve a proximidade junto com várias pessoas. Júnior, enfim, a galera toda na época. Você trabalhou com o Seba, né? Trabalhei com o Seba. O Seba, inclusive, Arrobalada. Ah, lembra Arrobalada? Lembro. Da gente ir nas baladas noturnas. Isso daí, se lá atrás, gente, olha só, se no Arrobalada a gente tivesse aberto um campo para colocar mensagem e comentar as fotos, talvez a gente tivesse inventado Orkut ali. É verdade. Tem várias histórias dessas. Lógico que sim. Só fazer um comentário sobre essa parada que você falou assim. Vou dar uma orientação. Você é o resultado do meio que você vive. Então você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. O que o Rodrigo fez naquela ocasião foi começar a andar com pessoas que estariam no meio que ele queria viver. E automaticamente ele se transformou em uma dessas pessoas. Então, saiba com quem você anda, que eu diria com quem você é. Entendeu? Então, assim, você escolhendo com quem você quer andar, você vai se transformar nessas pessoas. Foi o que ele fez. Ele apostou alto ao abrir mão do resultado dele, justamente para quê? Para que ele pudesse se transformar naquele tipo de gente que produzia tecnologia, isso lá no ano 2000. E aí foi um dos maiores impactos que eu tive. Isso serve para você, né? Na verdade, se você está definido, se for uma proposta sua, vá atrás. Porque na época, pensa assim hoje, né? Você está ganhando 10 e você vai ganhar 3, 2. Meu pai chegou para mim e falou assim, você está certo disso? Você quer mesmo? Você está a par disso? O que você vai fazer? Por quê? Cara, você está assim hoje. Você tá... mais, né? Mas aí você quer trocar? Sim! Exato. Então a grande proposta que tem que ter objetivo, né? Então eu tinha o objetivo de não ser mais um. Sim. Por exemplo, ali onde eu estava com... E aí não entra a qualidade, não é essa a proposta. Mas estava ali, por exemplo, dentro de um universo que não tinha como evoluir. E eu sabia que eu podia entregar muito mais. E aí essa foi a escolha. Né? E aí, trabalhando no backsite, tenta lembrar aí as histórias que você... Tenta lembrar uma história interessante. Uma?
Porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, né? Mas pensa aí numa história que você acha interessante compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente. Legal. Eu vou compartilhar meu primeiro trabalho, depois eu vou compartilhar, você já até deve ter compartilhado a questão da máxima da virar a madrugada, né? Meu primeiro trabalho foi, a gente tinha um projeto da Sabesp e tinha que fazer o acompanhamento das obras, né? Então eu já tinha moto, mas foi um grande diferencial, né? Então, na época, era fabuloso você trabalhar numa área de tecnologia fazendo upload de fotos, tá? Porque a gente atualizava o portal que era consumido por todos os munícipes para ter acompanhamento das obras da Sabesp. Então, o que eu fazia? Esse projeto foi muito legal. Eu andava em São Vicente, eu saía de moto. Então, para você ver que nem tudo é também da maneira que a gente quer. Você tem que passar por uma provação, né? Brincadeira à parte, eu saía de moto aí em São Vicente, aí em Santos, em Guarujá, Bertioga. Fazia todo o litoral, né? Do litoral norte e litoral sul. Chegava nas obras, tirava as fotos, né? Então o pessoal me esperava já, e era legal, a galera que trabalhava já se arrumava, sabia que está no site, né? Momento no qual não tinha como a gente tem hoje, né, gente? Era outro universo, outro momento. Isso foi revolucionário. Sim. E aí eu tirava as fotos, não recordo o nome da câmera, mas era muito legal, era diferente. Era uma Mavica. Uma Mavica, exatamente isso. Que era diferente. Já saiu no disquetinho a foto. Disquetinho, eu tirava o disquete. Opa, eu tirava 12 fotos. Aí colocava 12 fotos, você entrava com uma malinha e tinha vários disquetes. Então os caras, trocou disquete e tal. E era legal de montar. Então a gente tirava foto, eu voltava para o escritório e fazia o upload dessas fotos, fazia um tratamento básico e fazia o upload dessas fotos no portal. Então isso era muito legal. Eu falava assim, ó, eu até mostrava aquela coisa de mostrar que é o teu filho. Eu chegava para mim e falava assim, ó, tá vendo esse portal aqui, essa foto? Ó, foi eu que tirei. E ele acessava um portal na internet, né? Na época, de novo lembrando, era um cenário diferente para acompanhar a foto. Então esse foi o primeiro projeto. E te dava aquela satisfação, né? Sim. Deixa eu contar essa história, talvez você não o bastidor dessa história aí, né? Como eu consegui convencer o diretor da empresa, que era uma terceirizada, a contratar a gente para fazer esse serviço. Eu estava dando aula na Tecnoponta, e aí foi um rapaz lá, que ele foi lá para aprender a fazer o site e tal. Isso lá, naquela época, 20 anos atrás. E ele aprendeu a fazer o site, mas como o projeto era muito grande, ele falou lá na empresa que seria legal se o professor dele pudesse ajudar. E aí ele me chamou para uma reunião lá com o diretor da empresa, um japonês, não vou lembrar o nome dele, acho que era Tanaka o nome dele. E aí na reunião, ele era o diretor de uma grande terceirizada da Sabesp. E ele me chamou lá e pediu para eu fazer um orçamento de como seria o projeto. Mas o que ele queria? Ele queria instalar câmeras nas obras para poder monitorar as obras. Para poder monitorar as obras e prestar conta para a própria Sabesp lá do andamento dessas obras. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eu recebi a missão de fazer um orçamento desse negócio, instalar as câmeras para transmitir pela internet. E eu pedi uma reunião para apresentar a proposta. Aí eu cheguei lá na reunião, uma mesa grande assim, né? Tava o pessoal lá da Sabesp, o pessoal dessas empresas, não vou falar o nome para não fazer propaganda. Então tava lá as empresas ali e tal. E eu cheguei lá e falei assim, olha, vocês pediram para mim um orçamento para falar sobre justamente a transmissão online dessas coisas na internet. Só que eu trouxe uma solução muito melhor que essa. Aí todo mundo me olhou ali assim, né? Aí eu falei assim, eu trouxe uma solução molecular. Aí todo mundo olhou, solução molecular? Aí eu falei, o negócio é o seguinte, a gente vai pegar o moleque e mandar ele lá, bater as fotos. Essa era a solução molecular. Quando eu falei isso, todo mundo riu. E o diretor, que foi o que estava comprando, ele ficou sério assim. Aí ele falou, deixa eu ver essa proposta. Ele pegou a proposta, olhou assim e falou assim, maravilhoso. Quando ele falou maravilhoso, eu ganhei o contrato ali. Tinham orçamentos milionários de transmissão via câmeras online, naquela época, 20 anos atrás. E eu ganhei, por que eu ganhei? Olha como a vida é. Ele tinha feito isso quando era moleque. Que legal. O diretor tinha feito fotos de obra quando era moleque. Que legal. Entendeu?
Então, na verdade, o trabalho que você fez, que eu brinquei com a tecnologia molecular, que é botar o moleque lá para fazer, ele tinha sido o moleque. Aí ele se identificou, se conectou e por isso que você ganhou esse emprego. Ah, que legal. Essa eu também não sabia, viu, gente? Tá É vendo? novidade até. Essa foi bem interessante. Muito legal. Agora eu me lembro também que você trabalhou, você me pegou uma peça muito difícil de ser manobrada, que eu também fechei com, não foi a Sabesp nessa ocasião, foi com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, que era o mapeamento de toda a Florianópolis, na parte de geoprocessamento, para poder fazer um trabalho de trânsito inteligente lá. E você trabalhou nesse projeto e um dos dias mais importantes para poder fazer, você não veio. Você falou, você não apareceu no dia, e aí conta aí o final dessa história aí. O que aconteceu, você lembra? Que eu não apareci no dia. No dia que a gente ia botar a mão na massa para poder fazer as integrações, era um dos dias importantes, você não apareceu. Ah, você tá falando do acidente? Sim. E realmente isso daqui é ao vivo, tá, gente? A gente não combinou nada, isso daqui realmente é... A folha estava branca, tá? Sim. Esse é um Eu tô momento anotando. esse é um momento que impacta bastante aí, porque entra até em uma estrutura que foge um pouco de backside, Tecnoponto, entra um pouco quem é o Emerson Villaronga, né? Carnaval, a gente foi viajar no carnaval, e carnaval todo mundo sabe, moleque novo, né? Brinca, vai, com moto, a gente foi, voltou, e quando a gente voltou, teve aquele recesso de quarta-feira de cinza, quinta e tal, sexta-feira, eu saí, e muito cansado, a gente saiu e eu cochilei no volante. Quando eu cochilei no volante, eu tive um acidente na Praia Grande, derrubei um poste, e aí fiquei 4 dias em comas. Então, 4 dias na UTI, lá parado e tal. E aí, obviamente, eu não podia trabalhar, né? Florianópolis lá que deixa, mas eu não conseguia. Vamos lá e tal. Brincadeira à parte, né? Só para lembrar também que você nunca deixou de ir. Exato. Quando você deixou de ir, eu falei, opa, você é uma luz amarela, alguma coisa aconteceu. Aconteceu. E aí esse foi um ponto assim, ó. Eu falo que quem tiver a oportunidade, e até todo mundo que está trabalhando contigo, não à toa hoje a gente está aqui, voltando, é diferente. É uma pessoa, o Emerson é um cara muito diferente, né? E aí ficou, né, gente, eu fiquei numa recuperação de 7 meses. Eu fiquei 4 meses sem andar. Na verdade, para tomar banho, precisando de ajuda e tal, aquelas coisas de aparelhos gaiola, etc, né? Graças a Deus. Até teve 2.0, porque aqui quebrou tudo, teve, né? Sim, ficou... Eu não era tão bonito quanto sou hoje, né? Mas aí aconteceu, e aí chegou um momento, quando eu voltei a andar, ainda de muleta, que eu estava muito debilitado ali, você não faz nada, você acorda, você fica em casa, não faz nada. Tava entrando em depressão. Depressão. E aí um dia ele me ligou e falou, cara, como que você tá? Você lembra disso? Você me ligou e falou assim, cara, como que você tá? Eu falei, eu tô mal, porque eu não faço nada, eu tô em casa, Na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha home office. Se tivesse home office, não tinha home office. Tava mais fácil, estaria mais fácil. E aí ele falou, cara, mas você consegue ir até o carro? Consegue se locomover? Eu falei, consigo e tal. Então assim, eu vou te pegar aí, eu te pego, trago pro escritório, você trabalha e volta para casa. Então, dono, né, o proprietário da empresa, saía da casa dele mais cedo, ia até a minha casa, me pegava, um cara de muleta, levava pro escritório, pro cara produzir, e à noite levava o cara de volta. Cara, isso sem sombra de dúvida foi o fato mais humano do lado corporativo que eu já vi, que eu passei, é óbvio, né? Mas que eu já vi e muito legal. Então, por esse motivo que eu não apareci no dia. Sim. Mas lembrar assim que na verdade não era caminho, né? Você morava numa outra cidade e eu ia lá buscar você. Mas a história que mais me chamou a atenção nessa época aí, que mais me tocou para fazer isso aí, era porque quando eu fui visitar você, depois que você voltou de coma, você não reconhecia ninguém. E aí aquilo me chamou muita atenção, assim, me deu uma sensação ruim. E depois, quando você foi começando a voltar, a gente estava monitorando, e quando você... Eu acho que já tinha voltado 100%, e aí falou, cara, tô me sentindo improdutivo, né, ficando para trás. Eu falei, não, vamos lá, vamos resgatar esse soldado aí. Muito legal. Mas foi bom, porque
Óbvio, dava trabalho pra cacete de ir lá, voltar, pegar, trazer de volta. Não era legal, não era fácil fazer isso. Mas trouxe de volta ali aquela visão. A história que você tentou contar aqui, deve contar, da virada da noite, ela só aconteceu por conta disso aí. Sim. Porque ali era um time, né? Nós éramos um time, né? Então não tinha essa de... Cara, quando nós íamos trabalhar, a gente falava, e o Rodrigo? Tipo, era pauta o Rodrigo, né? Cadê o Rodrigo? Como é que tá o Rodrigo? Não sei o que ela falava. Vamos catar o Rodrigo, vamos botar o Rodrigo aqui no meio. Que aí ele conta aí como é que ele tá. Mas e já te agradeci várias vezes, mas tem que deixar registrado aqui. Agradeço muito, né? Porque se lá não tivesse essa parte humana de ser um time, que ali era um time. Sim, é time. Ali a gente tinha um time. Sim. De não trazer, talvez não tivesse toda a história de contando hoje. Sim. E aí, complementar, acho que foi esse passo, né? Porque fica muito atrás, né, gente? Assim, ó, na área tecnológica, por isso que a Tecnoponta, até a gente está num papo de ponta. Sim, né? sim. Porque traz a tecnologia, você fica 2, 3 meses sem participar do processo, você já fica um pouco defasado. Já tem que correr um pouco atrás para ter. Imagina naquela época, então, né? Então. E não é assim, mas isso também é uma crença que as pessoas têm, às vezes que eu fico com um pouco de medo de estudar. As pessoas não ficam defasadas porque a tecnologia muda, elas ficam defasadas porque o projeto avança. Sim. Porque a tecnologia mesmo, ela é estável. A evolução é muito mais de algumas modas, ou de alguns toques, de algumas tendências. Mas se a gente for olhar a tecnologia web de hoje e 20 anos atrás, ela não é. Não. É a mesma coisa. Mesma ideia. O dado é o dado, a solução é a solução, a informação é a informação. Muda de repente que vê ali uma versão, um comando novo no MySQL, ou no outro banco que de repente é NoSQL. Aí vem de repente uma linguagem que é mais fácil. Mas se você pegar a essência mesmo, eu acho que estou há 25 anos nesse negócio e não vi grandes transformações. Sim. A não ser a inteligência artificial que veio para... Sim, mas a gente vai falar sobre isso mais no final. Mas até para só complementar isso que você falou, e eu concordo plenamente, hoje, na verdade, essa questão de até os vendors, os fabricantes, estão facilitando isso. Sim. E estão deixando mais amigável, que é o papo que a gente vai chegar. Sim. Assim, o contexto não muda. Sim. O que tem que movimentar, até brinco e falo assim, o parafuso que a gente tem que apertar, ele é o mesmo. Só que se você está apertando ele de maneira manual, automatizada, ali com uma parafusadeira, aí é diferente, tá? Mas... Sim. Aí só para lembrar também pro pessoal aqui, que aí você foi um dos profissionais mais brilhantes que nós tivemos na nossa equipe. Logo, eu convidei você para formar no time de professores da Tecnoponta. Aí eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória como professor da Tecnoponta. Me fala aí como é que foi essa experiência. Esse foi um outro momento, a gente já estava ali, já tinha virado algumas madrugadas, né? Essa é uma história muito legal, que você já contou e é muito bacana. E aí chegou um momento que a gente começa a destacar, né? Então quando você se entrega para fazer algo, a gente se destaca. E aí o Emerson chegou lá e já tinha uns treinamentos no próprio backside, que a gente já estava passando, treinando as pessoas e tal. E aí tinha um dos cursos que ele já não conseguia mais, estava com 10 milhões de coisas. Falou, cara, é o seguinte, ó, eu não estou com tempo e preciso colocar alguém, não é do meu nível, né? Mas alguém que tenha uma qualidade muito boa para assumir alguns cursos lá que eu toco. E eu falei, e aí, né? Eu falei, eu tô te fazendo convite. Aí abriu uma outra etapa, né? Um outro avanço, que foi a parte acadêmica da minha vida. Que aí foi quando eu comecei a dar aula na Tecnoponta. Sim. E aí peguei alguns cursos que já estavam com o Emerson, né? E que ele não conseguia mais na época com você. Sim. A gente começou a dar um treinamento aí foi aí abriu um horizonte pro mercado assim geral. E o dar aula, até hoje eu tenho, depois a gente até fala um pouco mais, mas ele é uma troca muito legal, né? Sim. A gente ensina um assunto, mas aprende outros diversos, sim, né? Sim. Que a gente troca. Então esse foi o momento aí, na verdade, desde conhecer pessoas Sim. e gerar negócio. Sim. Porque aí a abertura e essa transição para São Paulo, Sim. Tecnoponta abriu oportunidade em diversos cursos, para deixar claro também, né? Que eu tenho lá. Mas essa abertura eu conheci pessoas dentro da Tecnoponta que fizeram esse jump dessa quarta fase, né, professor? Sim. Eu tenho uma metodologia chamada 10Ms, minha. Não vai achar na internet isso aí.
E essa metodologia, um dos M's é o mentorado. Ou seja, você ter pessoas para ensinar fazem com que você retenha 90% do que você aprende. Então, quando você ensina uma pessoa, não tem a ver com fazer isso que é importante pelo outro e tal. Também é, mas a grande jogada do ensinar é aprender. Muito, muito. Exatamente. Muito. Então, quando você vê até no Evangelho, vai e prega o Evangelho. Por quê? Porque quanto mais você fala sobre alguma coisa, mais você fixa. Então, ter alguém para ensinar, seja lá o que for, é fundamental. Então, assim, por exemplo, o Rodrigo, expert de desenvolvimento, evoluiu 10 vezes mais quando começou a ensinar. É fato. Porque você começa a fixar. Imagina, uma pergunta que você teve que responder que você nem imaginou. Aquela pessoa perguntou, a primeira pessoa que perguntou, você de repente nem sabia como responder. E você falou, calma que depois eu te respondo na próxima aula. E aí você virou a noite estudando aquilo. Você jamais viraria a noite estudando aquilo se não estivesse ensinando, porque não teria vindo a demanda. Aí você foi lá, aprendeu aquilo, depois você volta e explica para a pessoa. E isso acontecendo durante muitas vezes, transforma você num profissional incrível. E aí quando você se transforma num profissional incrível, automaticamente você gera uma autoridade. E aí chegam as oportunidades, né? Vão vindo os alunos. Porque, olha que interessante, o empreendedor, ele não acredita no que você fala. Por exemplo, você é um empreendedor. Eu estou falando aqui, você não está ligando para o que eu estou falando, você está observando como eu falo, na tua cabeça já está falando, como é que eu faço para fazer igual, como é que eu posso viver disso, quanto custa, quanto vale, a tua cabeça já está milhão, exato, pensando na estrutura ali. Então, vamos supor que você venda, vamos pegar um produto similar, eu vendo, vendo implantação de projetos de ciência de dados, que a gente vai falar sobre isso. Se você pegar e fizer uma apresentação bacana da proposta e entregar isso na mão de um empreendedor, ele vai olhar, a primeira reação que ele vai ter é, será que eu consigo fazer sozinho, sem ele? É a primeira coisa. Preciso pagar por isso? Será que eu não consigo fazer eu mesmo, com o meu time? Aí ele vai tentar isso aí. O que ele faz? Ele pega o time dele e manda fazer curso. Então, quando o time dele chega na escola para poder aprender com você, ele fala, cara, meu professor pode me ajudar. E aí começa a vir as oportunidades acima disso. Então é um fluxo maravilhoso que acontece no corpo docente da Tecnoponta, que é a pessoa aprender ao ensinar e estar de frente com as oportunidades. É incrível isso. Isso que você comentou é muito legal, né? Assim, ó, a troca é óbvio, a evolução, mas a quinta fase eu estou separando por fases aqui. Sim. O que a gente vai conversar, tá? A quinta fase foi quando eu já tinha da minha última consultoria, né? Antes de virar gerente executivo de uma grande fintech no Brasil. Da Tecnoponta você empreendeu? Da Tecnoponta, eu saí da Tecnoponta para o meu primeiro escritório, sim, que era a Logical System. Sim. Eu também trabalhava lá. Por que eu saí da Tecnoponta para esse primeiro escritório, né? Porque tinha muita demanda. Sim. Aí você virou referência. Aquilo que você fala, sim, você vira sim, referência. Sim, Tecnoponta sempre vai ser o ícone de tecnologia sim, de ponta do litoral. Sim. Né? Do Brasil agora, porque a gente vai, agora com o online a gente está indo para o Brasil inteiro. Perfeito, perfeito. Na época, então, como eu sou, aí tem a idade, já tá a idade, já falou, né? Mas na época era assim, litoral, a pessoa não ia para São Paulo, não precisava sair. Sim, não. Ela ficava na Tecnoponta e tinha a mesma qualidade, se não melhor. Né? Os alunos iam trabalhar em São Paulo. Não, os alunos de São Paulo vinham para cá. Sim, essa também é a história. Que o quinto momento, quando eu montei a Logical, aí eu comecei na época a desenvolver sites. Sim. Sites e automatização dos sites, sistemas integrados. Sim. Mas tinha uma demanda gigantesca. Nosso primeiro escritório foi na Costa. Então você já começa o primeiro escritório na Costa, né, cara? Aí a gente já começou a montar. Nesse momento, quando ela estava desenvolvendo, veio uma turma de sábado. Lembra, óbvio. ActionScript. E aí tinha 2 modelos que tinham avançado. Sim. E aí os caras fecharam o curso. Tinha uma pessoa inscrita. Do nada veio para 9. 8 pessoas a mais. E, cara, eu olhei tudo de São Paulo, os caras. Aí eu olhei e falei, cara... a Kombi. Não, essa história... Aí tudo de São Paulo, né? Aí eu falei, tá bom. Aí começou sábado, das 2 às 6, o curso era tarde. Sim. E... Depois da feijoada. Depois... Aí comecei o curso lá e veio lá 8 caras e uma menina assim, ó, no cantinho. Sentou todo na sala, sentou um cara assim, bem na frente. Uma sala do canto que tinha, o cara bem na frente, ela era curtinha,
Lembra no sala dos cantos que ela era assim, retangular? Sim. E dava 4 por fila. Esse cara sentou bem na frente, falou assim, tudo bem, eu sou o Rodrigo. Aquele processo de apresentação que a gente tem nas aulas, né? Eu falei assim, Rodrigo, olha só. Cara, o nome dele é Paulo. E vocês vão entender que esse Paulo virou um irmão meu, inclusive meu sócio na consultoria antiga, né? Que aí, por questões das vidas, veio a falecer. E aí, enfim. Ele sentou na frente e falou assim, bateu na mesa e falou, Rodrigo, ó, vim de São Paulo pra cá, porque a gente tá com um projeto na Vivo e a gente tem que aprender ActionScript. Então, assim, ó, somos desenvolvedores Java, você trabalha com desenvolvimento. Cara, vamos passar tudo que é baboseira, vamos pro que interessa. Na hora da apresentação do cara no primeiro dia, tá? Sim, é da hora. Esse cara veio pra... Mas aí você entende a referência, o cara sai de São Paulo para se qualificar na Tecnoponta para atender um projeto da Vivo em São Paulo, da Vivo. Sim. Um dos projetos dele era criar inteligência de banner na época, que os caras paravam muito por banner, passar inteligência. Enfim, fiz o primeiro, o segundo, te virou amigo e até depois futuramente na quinta fase aí, ser sócio de fato, tive um convite dentro de uma proposta de ser sócio. Então, para ter um universo, para a gente entender onde a gente está. Qual o poder, por exemplo, que a Tecnoponta traz, e a parte de acadêmica, né, de aprendizado. Sim. Tem uma coisa bem interessante para falar daquela época. Eu me lembro assim, que quando você montou a Logical System, você ficou um pouco constrangido comigo, porque eu tinha o Backsite e a Logical System fazia a mesma coisa com o Backsite. E eu me lembro que nessa época a gente se afastou um pouco, porque você criou uma barreira porque você ficou, nossa, eu acabei criando uma concorrência com a pessoa que me deu oportunidade, aí você sentia isso um pouco uma barreira. E aí foi numa festa de final de ano da Tecnoponta, na piscina, que aí eu não teve como você fugir, aí eu falei, cara, por que você tá sentindo isso? Se você veio para trabalhar comigo, aprendeu a fazer isso e é isso que você faz, o que você faria quando você fosse empreender? Eu não tenho nenhum problema com isso. Aliás, eu tenho um monte de gente que passou por mim que hoje empreende e está tudo bem. Aí agora, contando a tua história, você contou um negócio aí, eu ia fazer uma piada, achei que não deveria, mas eu vou fazer. Cara, você já empreendeu separado do seu pai dentro da barraca com morango. Você não falou para o seu pai assim, pai, posso te ajudar a vender morango? Você falou, eu vou começar o meu negócio. Exato. Então assim, já é da sua natureza empreender. E não tem nada de errado nisso. Você faz um negócio aqui, um negócio ali, vai criando os laços e vai seguindo. 217 milhões de habitantes no Brasil. Tem mercado pra cacete. Essas relações, esse networking, ele vai acontecer sempre. Não tem essa. Aqui muitas pessoas saem da minha equipe ou passam pela minha equipe que montam suas empresas. E tá tudo bem. Vira colega, vira uma rede, vira um clã. Né? Eu lembro que na época você ficou assim, constrangido, mas é super natural. Eu falo isso. E um dos podcasts que eu fiz aqui, um dos episódios, não sei falar qual, eu descobri que eu crio pessoas, não softwares. O software é o meio, elas se transformam aqui e seguem o seu caminho. Eu tenho uma fase em que eu consigo fazer com que elas se desenvolvam, mas chega uma hora que a pessoa tem que realmente viver o seu propósito. E aí eu vou falar, não, pô, sacanagem, a pessoa foi embora, me deixou na mão. Imagina, ela teve um período da vida dela em que ela se dedicou ali. Agora cria uma rede e hoje você está aqui para a gente poder bater esse papo. Entendeu? Sim. E era muito novo, né? Então hoje a gente tem e entra num cenário muito novo. E até por ter, e aí sempre teve, né? Na verdade, como o mentor, o cara que formou, o cara que deu a oportunidade. Cara, como que eu vou fazer? Como que vai montar? E aí tinha muita demanda, muito. E aí foi o que você falou, né? Às vezes chegava meu pai e falava assim, vamos montar um morango. Eu tive a oportunidade e tive o braço dele falou assim, cara, vai lá, monta. Contigo foi a mesma coisa. Sim. Nessa festa aqui eu falei assim, cara, vai lá, tem espaço para todo mundo, vambora. Se precisar de ajuda, eu inclusive tô aí. Isso aí, não tem essa não, bora pra cima. Exatamente. Se eu perdesse, nunca aconteceu, ó, são 25 anos de Backsite, 35 anos de Tecnoponta. Eu estou na Tecnoponta já, não 35, a escola tem isso. Eu formei mais de 3 mil pessoas lá. Eu nunca perdi um só cliente para um aluno ou um colaborador. Nunca. E eles sempre tiveram prosperidade.
Não é que eu nunca perdi porque eu sou melhor. Nunca houve uma situação de concorrência. De concorrência. Para ver a quantidade, o tamanho que tem o mercado, entendeu? Eu posso passar uma vida formando pessoas. Aliás, tem muito mais empresas precisando da gente do que gente igual a gente para atender essas empresas. Então, por isso que a gente cresce rapidamente, né? Antes da gente trocar de assunto, tem só 2 pontos que eu queria. Pode falar. Se deixar, a gente fica aqui o dia todo, tá, gente? Sim, é verdade. O primeiro é assim, ó. Essa concorrência não acontece pela pessoa que você é. Pelo respeito que tem junto. Então, se abrisse uma concorrência ali e falar assim, cara, o Emerson tá lá, eu não vou entrar. Esse é um ponto. E até a gente já fez, por exemplo, questão de entrar em cenários juntos de um ajudar o outro. Um outro ponto também foi o Rogério, que eu queria destacar quando estava lá. Eu trabalhava só na Tecnoponto, então eu estudava de manhã, fazia engenharia de manhã, ia para casa, almoçava e dava aula à tarde e à noite, né? Aí teve um dia que eu falei, Rogério, tô precisando montar meu escritório e tal, o que você acha? Ele falou assim, tá esperando o quê? Você tá esperando o quê? Você tem perfil, você sabe fazer, você sabe o que é certo, mas você sabe o que dá certo. Cara, vai embora. Trabalha a parte da tarde no teu escritório e dá aula aqui só à noite. Sim. Então, também foi uma das pessoas que me ajudou. Sim. Porque às vezes é uma palavra, né? Às vezes naquele momento a gente está conversando, ele foi lá e o Rogério, dono da Tecnoponta, na ocasião, né? Sim. E falou assim, cara, vai embora. E aí foi também uma das pessoas que deu aquela ajuda ali, né? Foi aquela... Ixi, se eu for começar a falar do Rogério aqui, ferrou. Não, aí fica já... 2 dias. Exatamente. Bom, agora vamos dar já temos uma ideia. Agora eu quero falar sobre o presente. Me conta o que você está fazendo, com que você está trabalhando. Faz o teu pitch aí, fala qual é o teu negócio, o que você faz hoje. Nos últimos anos, eu gosto de falar que a forma que a gente levou para o mercado, assim, teve uma evolução no mercado. O mercado a gente tinha os empreendedores que anotavam tudo no papelzinho, anotava tudo no papelzinho, o que vendeu e tal, ele só tinha a data do que vendeu e o valor. Depois ele começou a ver que dava aquele problema, que aí veio a questão aquele momento de RP, de sistema de gestão. Depois você tem muita coisa e você tem que analisar aquilo. Porque, por exemplo, nem toda vez uma ferramenta magnífica como o Excel vai te trazer o que você precisa. Sim. E você precisa evoluir para alguns produtos. E aí teve aquela fase que tinha aqueles profissionais chamados caras do cubo, que faziam grandes desenvolvimentos e tal, projetos bilionários. E aí falou assim, aí o mercado falou, não, tá precisando de uma demanda. E aí se criou as ferramentas de data delivery, né, de solução. E agora a gente está no momento de AI, né? Sim. Todo esse momento de dados foi o que eu passei. Nossa ideia sempre foi a ideia do Rodrigo como um todo, independente da consultoria, das empresas, foi como que a gente pode exponencializar o resultado das empresas com inteligência de dados. Agora com inteligência artificial. Né? Então sempre foi essa uma das grandes ideias. E aí em 2019 eu tive a oportunidade, também por questão na área acadêmica, hoje eu dou aula, por exemplo, em umas faculdades em São Paulo, né? Então continuo trabalhando porque acho que isso traz muito valor, inclusive diversas experiências que a gente tem, por questão dessa parte acadêmica, né? Vindo aí da estrutura Tecnoponto. O que a gente entrou hoje, o que a gente está hoje, está na parte de ciência de dados aplicada ao negócio. Então hoje todo mundo não sabe que precisa, mas uma vez que implanta não sabe como viver sem. Sim. Né? Eu administro a Tecnoponta e o Backsite completamente com base nos indicadores. Não tem como pensar diferente disso. No Brasil, as empresas começaram a produzir dados em 1980, quando chegaram os 386, os 486, quando começaram a chegar soluções feitas em Clipper, Windows, então assim, se desenvolveu uma cultura de produção de conteúdo. O que está sendo bacana agora, eu categorizo assim, ó. Eu falo que todo empresário tem que ter 3 inteligências agora. Todo empresário precisa de 3 inteligências. A primeira inteligência é a emocional, porque senão ele não encara o empreendedorismo como ele é. Se ele não estiver preparado emocionalmente para poder fazer aquilo, e isso não é só você tem que ser forte. Existem técnicas de inteligência emocional para lidar com isso. Claro. Técnicas. Então, a primeira é essa, para ele ficar forte. A segunda inteligência é a inteligência do negócio, que é onde reside ali o business intelligence, que aí é
o universo que você lida, que é a inteligência de analisar, olhar para trás para enxergar lá na frente, a Perfeito. tendência, né? Você olha os dados para poder saber como é que o que pode acontecer, qual é a maior probabilidade do que vai acontecer lá na frente, que é a inteligência do negócio. E a terceira inteligência é a artificial. Então, para mim hoje, todo empresário tem que dominar inteligência emocional, inteligência do negócio e inteligência artificial. Esse é a pirâmide, né? O triângulo, os tripés do empreendedor de sucesso hoje. Não, total. E aí tem vários cases, né, pra gente compartilhar, mas aconteceu ontem uma coisa muito legal. Eu falo que assim, isso desde 2019, quando eu fui para Boston e trouxe essa tecnologia que hoje a gente representa, tem a Tech Intelligence, e aí tem Tech Intelligence, Tecnoponto, tá vendo? Tá tudo conectado. Que a Tech Intelligence representa no Brasil, que é o Altair Miner, que é uma das soluções, né? E aí a grande proposta dessa solução, uma vez em 2019 eu fui lá para Boston, no summit de lançamento que tinha lá, por exemplo, da versão, não vou lembrar agora qual era, mas era trazer, por exemplo, a distribuição para o Brasil. E aí eu estava lá, por exemplo, cheguei no evento, era um evento para representantes, proposta quem estava já como parceiro. Aí eu tô chegando no evento assim, Emerson, o cara falou assim, o fundador do produto, tá? Que o produto é elencado no Gartner, que assim, mais de 350 mil pessoas usam, todo o nível, cara, gigantesco a solução. Sim. E aí o cara olha pra você e fala assim, cara, chegou o Data Rockstar da América Latina. Aí eu olhei pra trás e falei, eu? Aí brincando, ele falou, legal, tá. A gente conversando. Aí eu fiz uma pergunta pro cara nesse momento que me impactou. Isso 2019, já estava lá buscando uma solução de inteligência artificial para representar no Brasil. Sim. O que a gente está falando aqui hoje já tinha um tempo aí que eu estava na jornada. Sim, tá acontecendo faz tempo. Né? Aí ele chegou para mim e falou assim, em inglês, né, óbvio, chegou para mim e falou assim, Rodrigo, eu perguntei, né, pra ele, por que você teve a ideia de montar uma solução low code, no code, para falar de inteligência artificial? Aí virou para mim e falou assim, Rodrigo, senão eu não conseguia impactar, senão eu não conseguia ter o meu propósito. Sim. Aí eu fiquei quieto, ele ficou quieto um pouco. Falei, será que eu entendi a tradução? Será que, né? Tá brincando. Aí ele falou assim, não, porque assim, esse caminho não tem mais volta. Não tem volta. O gênio saiu da lâmpada. Exatamente. Não tem mais volta. E ele falou uma coisa que isso sempre deu drive. Agora a gente está começando a ouvir, mas assim, nós temos que entender que os produtos de dados, aquilo que a gente entende o que está acontecendo, com ferramentas magníficas como as que a gente tem no mercado, uma hora você vai ter que transformar dado como produto. Porque você não tem que só ver o que acontece. Porque isso a gente faz todo dia. Você tem que pegar esse resultado, esse dado, e dar o drive da direção do que vai acontecer. Sim. Esse caminho não tem uma volta. E não precisa ter código, precisa ter matemática. Você acha que todo mundo vai conseguir fazer? Não, por isso que eu criei essa plataforma. Sim. Eu achei um pitch assim, de 5 minutos conversando. Sim. E aí depois ele subiu lá para a palestra e eu falei, magnífico. Aí foi quando despertou essa parte de eu preciso evangelizar isso no Brasil, preciso trazer isso para a galera. Há 25 anos, quando eu criei essa empresa, eu imaginei que as pessoas tinham que conseguir fazer seu site sozinho, sem precisar de ninguém. Porque eu sabia que era um caminho sem volta também lá atrás. Backsite, o nome backsite vem de estar por trás, mas fazendo com que a pessoa consiga ela mesma fazer a coisa. Já é essa a base. Eu vou falar para você. No futuro, só vão existir 2 tipos de empresa. As que dominam a tecnologia e as que estão fechando as portas. Só existem esses 2 tipos de empresa. Então, se você não tiver hoje discernimento para dominar a tecnologia, que é a inteligência artificial e a inteligência de negócio com base nos dados, você vai precisar muito da inteligência emocional. Porque você vai ter que lidar com a falência da tua empresa. Demais. Então, é um equilíbrio. Inteligência emocional, inteligência artificial e inteligência do negócio é, para mim, o tripé do empreendedorismo hoje. Concordo plenamente. E até mesmo porque, e aí a vivência de grandes empresas que a gente participa, né? Essa parte de dados impacta muitas ações e muitos resultados em grandes companhias. Porque isso é montado... A gente está falando no último relatório, tem diversos relatórios, né? A gente vai chegar até 2025 com 175 zettabytes de informação armazenada.
Tem técnicas para fazer também leitura disso. Porque não dá para se fazer. Você não está falando de 10, 15 registros. Sim, você está sim. falando de zettabytes, você está falando de bilhões, trilhões de registros. Sim, sim. Como que você vai extrair valor disso? Né? E aí até essa parte desse aculturamento digital, essa parte de explicação, ela entra muito, e aí por isso que a formação ela é muito importante. Por isso que a gente destaca isso bastante, trazer, que não é só fazer, Sim. mas explicar de maneira clara o que foi feito e o que aquilo pode impactar. Como fazer, né? Como fazer. E Sim. assim, e aí tem várias técnicas, destacando inclusive a parte de ciência aplicada ao dado. Sim. Ele está te mostrando, o dado é o Sim. fato. Sim, Né? sim. O dado é o fato. Ele está te mostrando. Aí vai de você querer tomar ação ou não. Tirar aquele nosso achismo para... Transformar o dado em informação, para transformar a informação em conhecimento, para transformar conhecimento em decisão, para gerar novos dados, Sabedoria. novos fatos. Exatamente. A sabedoria eu classifico como eu classifico a sabedoria como eu vou falar um termo aqui muito maluco, que é a sinapse, né? Que é a conexão entre as pessoas que têm conhecimento. Por exemplo, o ignorante, ele não aprende com os próprios erros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Exato. Então, eu imagino que se você tem os seus dados e analisa os seus dados primários, dados internos, você consegue ficar no máximo inteligente. Sabedoria é quando você cruza dados internos com dados externos. Perfeito. Entendeu? Aí você consegue fazer a sabedoria online. Eu falo assim, quero falar, poxa, eu vou cruzar a cotação do dólar com as minhas vendas. Aí eu começo a cruzar e criar correlações. Aí você vai falar sobre a revolução da sabedoria. Perfeito, perfeito. É mesmo essa linha. Futuro. Onde você acha que a gente vai parar? Onde você acha que... Como você entende a longo prazo? Isso é uma pergunta bem ampla, né? Bem aberta. Eu vou mostrar, eu vou falar o que eu penso, o que eu discuto. A gente participa de alguns eventos, algumas palestras, até quando convida para a palestra, né? Eu falo que assim, ó, tem uma imagem. Se eu até soubesse, se a gente tivesse feito algum rabisco, eu tinha trazido, que é muito legal, que é o seguinte, ó. A minha preocupação com a humanidade, essa imagem ela reflete muito bem. Como que é a imagem? Tá? Eu vou tentar falar para todo mundo, e aí entra num plano, aí tentar visualizar. Descreve a imagem, me manda a imagem, que o Wander bota a imagem na hora que você está falando. Legal. A imagem é assim, ó. Tem um robô sentado numa estação, ali parece que é uma estação de metrô. Ele está sentado, e ele está, por exemplo, olhando as pessoas, né? As pessoas estão passando conectadas assim com o celular. As pessoas estão assim. Então é uma fila de várias filas das pessoas olhando para o celular. Só que na imagem ela está até um pouco acinzentada, assim, porque o foco, né, o robô está de boa, cor perfeita, destaque. E as pessoas também acinzentadas. A imagem, as pessoas estão olhando o celular, o robô está olhando as pessoas com o celular, porque elas estão gerando dado, estão seguindo um caminho sem olhar para frente. Quem está olhando todo esse cenário é o robô, e o mais importante, tem um robozinho ali estudando, conectando tudo que as pessoas estão fazendo, estudando para ver como trocar o caminho para aquelas pessoas andarem. É então, a Matrix. É o Matrix, exatamente. É a gente que é apaixonado pelo Matrix, exatamente isso. Matrix. Então, assim, aonde eu coloco isso nas aulas, onde eu coloco isso nas palestras, isso vai acontecer. Sim. Isso não tem jeito. A questão é onde você quer se posicionar. Você quer estar no lado das pessoas que estão gerando, sem olhar para amanhã, ou você quer estar atrás daquele robô que está sentado, manipulando o que ele vai fazer. Sim. Porque eu acho que a gente tem competência. Inteligência artificial vem da inteligência humana, tá? Sim, sim. A gente tem competência, a gente tem qualidade, a gente tem hoje diversas plataformas que facilitam isso, para a gente dar a direção do que o robô tem que fazer. Não a gente seguir o robô de forma fechada aí das decisões tomar, sem, por exemplo, um conhecimento prévio, tá? Então eu acho que a nossa, respondendo a tua pergunta agora, que fiz todo um... Sim. Para explicar, assim, onde eu acho que a gente vai chegar? Eu acho que agora a gente está naquele momento de escolha. Eu quero fazer é Matrix aqui, ó. O que você quer? Exatamente. É a azul ou a azul ou vermelha? vermelho. O que você quer? Exatamente isso, cara. Sim. Vou inclusive usar isso nas palestras agora, nas aulas, tá? Obrigado. Tá no meu PowerPoint. Eu vou colocar isso por quê? Porque é uma escolha que você tem que fazer agora. Se você vai só seguir o fluxo, porque eu vejo algumas coisas falando assim, ó, a gente não precisa mais fazer, o ChatGPT traz tudo. Sim. Você coloca lá no ChatGPT, traz tudo. Assim, ó, o ChatGPT é ruim? Jamais.
Mesmo porque um projeto que a gente colocou, trabalhando com a LLM, eu consegui atender mais de 60 mil pessoas por dia com a inteligência artificial com uma qualidade magnífica. Sim. Então é ruim não. É como você vai usar essa tecnologia. Sim. Se você vai seguir o caminho, se você vai Cara, direcionar o robô. Entendeu? O seu irmão me fez uma definição sobre isso que você acabou de falar, que eu uso, tenho gravado em diversos lugares. Diversos lugares tem isso gravado. Ele falou, eu uso isso o tempo todo. E eu sempre cito ele porque eu gosto de citar a fonte. O Diego falou assim pra mim: o homem jamais conseguirá competir com a máquina. A máquina sempre vence. Mas a máquina jamais conseguirá competir com o homem que domina a máquina. Exatamente. Que aí o homem sempre vence. Então, na minha opinião, depois que eu escutei isso dele falando, e também é uma síntese do que você falou, né? Exato. Eu tenho que produzir gente que sabe lidar com a máquina. Essa é a minha missão. Por quê? Porque a única forma da gente vencer é educando essa galera a saber lidar com isso. Exatamente. Entendeu? É esse ponto que a gente está. Rodrigo, eu quero agradecer imensamente pelo teu tempo, Legal. pela tua presença. Eu adorei você estar aqui. Muito legal para a gente reviver essas histórias, né? Certamente a gente vai ter que fazer mais outros episódios sobre outras coisas. Opa. E, de antemão, já te convido a fazer parte, a trazer conhecimento para a gente colocar na Tecnoponta, esse conhecimento de ponta. Vamos fazer palestra, vamos fazer imersões, vamos trabalhar essa ciência de dados com bastante ênfase, tá bom? Já te chamo já para fazer parte, para a gente começar a produzir esse tipo de conhecimento. Beleza? Agradecer você. Numa quinta-feira. Prazer máximo aqui tá junto com você. E aí também espero poder ter ajudado vocês, tá? Compartilhando um pouco da história. Essa história é minha, vocês já viram outras. E pode ser sua, né? É tudo uma escolha matrix. Para que lado que você vai querer ir, né? Qual que é a direção que você está querendo tomar? Independente do que seja, a formação, a qualificação, ela faz parte. Independente do que você vai fazer. Então, espero poder ter compartilhado. Emerson, brigadão. E tô aí. O que puder ajudar, o que puder participar, fazer parte desse comitê vai ser uma honra. Muito legal. Vamos junto, vamos fazer essas coisas Show de acontecer. bola. Muito obrigado. Valeu, viu? Gente, se deixar, eu fico o dia inteiro batendo papo com o Rodrigo aqui. Na verdade, a gente vai continuar um papo aqui, mas o vídeo, ele termina agora porque a gente tem um tempo, a gente está cumprindo o nosso prazo. Em breve eu trago mais conhecimento nessa área de ciência de dados, vou trocar uma ideia aqui, vou trazer ele pra gente, para poder a gente conseguir enriquecer esse conhecimento. E espero vocês no próximo episódio, tá bom? Vamos em frente.